Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco mais, da mentoria do jogo da vida, Antigo Testamento, a Bíblia Sagrada. Nós vamos falar de Deuteronômios, um modo de corresponder, ao amor demonstrado aí por Deus. Como é que a gente corresponde, ao amor que Deus demonstrou pra gente? É amar Deus de todo o coração, é adorar a Deus, obedecendo suas normas, não apenas as do culto, mas também as morais, as sociais. No Antigo Testamento, no livro de Deuteronômios, é o livro que mais fala do amor divino, do amor de Deus, do amor que Deus tem por nós. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Então, Javé, que é chamado no Antigo Testamento, é o nosso Deus. Ele é um fogo devorador, é um Deus apaixonado pelo seu povo. Não existe outro Deus. Então, por isso que a gente tem que observar as leis de Deus e seus mandamentos, para que nós sejamos o quê? Felizes. Vós e vossos filhos, depois de vós também, as nossas gerações, e viver o quê? Longos anos na terra, que Deus vai dar para a gente para sempre, longos anos de vida, com alegria. Deus, ele é apaixonado, só que ele pune com iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que odeiam a Deus, que amam outros deuses. Mas ele usa de misericórdia e até a milésima geração daqueles que amam e observem os seus preceitos, os preceitos de Deus. É importante não pronunciar em vão o nome de Deus, porque você não vai ficar impune se você fazer isso. Por isso que é importante honrar pai e mãe, não matar, não cometer adultério, não furtar, não dar falso testemunho contra o próximo, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar a casa do próximo. Então, a gente tem que amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. São as primeiras ações que a gente tem que fazer por dia. Comunicação vertical com Deus, é de cima para baixo. As palavras para amar a Deus tem que sair o quê? Do nosso coração. A palavra de Deus, ela deve ser ensinada aos nossos filhos, deve ser falado em casa, no caminho para o trabalho, ou qualquer destino, seja levando os filhos para a escola. Ao deitar, ao levantar, sempre a gente tem que ter o que? Deus no coração. Nós temos que adorar a Deus a todo momento. Amar ao Deus único, com amor intenso e exclusivo. É por amor observar o que? Os mandamentos. Por amor nós devemos observar os mandamentos. E pelo testemunho dos pais que os filhos devem começar a aprender os ensinamentos da fé. Tem que começar em casa. Em casa a gente tem que ensinar para os nossos filhos o amor que nós temos que ter por Deus. Seguir os ensinamentos de Deus. A adoração que nós temos que ter por Deus. A escolha de Deus é livre e não depende do merecimento do povo. Deus, ele escolhe de acordo com seus preceitos, de acordo com a sua vontade, o seu povo, e nós temos que obedecer. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus vive o homem. Lembra-te de Jafé teu Deus, porque ele é quem te dá força para adquirir riquezas, confirmando a aliança que jurou a teus pais, como hoje se vê. Muita gente pensa que é proibido ter riqueza, ter prosperidade. Deus, ele deu o mundo para o homem administrar, para o homem governar, para o homem ter o seu autogoverno. Então ele pode sim adquirir riquezas e transbordar para outras pessoas, dar oportunidade também para outras pessoas. A lei de Deus, a palavra sua é vida para o homem. A lei de Deus, palavra sua, é vida para o homem. Na nova aliança, a nova lei será escrita não na pedra, mas no coração das pessoas. A circuncisão do coração é a que tira tudo o que impede de comparecer e praticar a vontade de Deus, é a que faz nascer a nova criatura. Nós devemos temer Deus
sempre, a única coisa que a gente deve temer é a Deus, é extremo respeito. A Ele nós devemos servir, a Ele nós devemos estar unidos por seu nome, nós devemos jurar. Motivos para ser fiel a Deus. O nosso Deus é observar sempre as suas prescrições, suas leis, costumes e mandamentos. Não serás condenados à morte os pais por causa dos vícios dos filhos, e vice-versa. Cada qual morrerá por seu próprio pecado, cada um assume a sua responsabilidade. Vede, hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. Deus, quando ele fala isso, ele fala, por exemplo, a bênção. Se observardes o mandamento de Deus, que hoje nos prescreve. Já a maldição, se a gente não observardes o mandamento de Deus e vos afastardes do caminho que hoje vos prescrevo para ir atrás de outros deuses que não conhecestes. Então é simples, é seguir os mandamentos de Deus. É muito simples isso aí. Só que é muito difícil. É simples e difícil, por quê? Por causa da tentação que existe. Então, ir ao santuário é viver de alegria diante de Deus. Não deves explorar uma pessoa assalariada, humilde e pobre. Deve pagar pelo seu trabalho assim que ele termine a tarefa. A pessoa que depende ali do dinheiro, você pede para ela fazer um serviço, você não deve enrolar para pagar aquela pessoa. Pague imediatamente, porque ela está levando o pão de cada dia para sua casa. O fato de haver gente pobre vivendo na miséria é contra o plano de Deus e é devido ao pecado da nossa sociedade. Na igreja primitiva, onde reinava a fraternidade, não havia pobres. Não haja em teu meio quem faça passar seu filho ou sua filha pelo fogo, nem quem pratique adivinhação, o sortilégio, o agouro, o feitiço ou a magia, nem quem consulte espíritos ou oráculos, nem quem evoque mortos. As testemunhas. Uma só testemunha não será suficiente para incriminar alguém. Tem que haver pelo menos 2 ou 3 testemunhas. Deus respeita a liberdade da pessoa. Não constrange a fazer o bem e também não vai impedir ela de fazer o mal, para que seja ela o responsável pelos seus atos, o livre-arbítrio. Deus fala por meio de seus profetas, sobretudo por meio do maior dele. Qual que é o maior dele? Seu Filho Jesus Cristo, que é anunciado no Antigo Testamento. A teu irmão não emprestarás a juros, seja dinheiro ou alimento, ou qualquer outra coisa. Ao estrangeiro emprestará a juros, mas não a teu irmão, para que Deus te abençoe em todos os seus empreendimentos na terra, que entrarás para que se apodere dela. O cumprimento das promessas. Quando você fizer uma promessa a Deus, não demores a cumpri-la, porque Deus te pedirás conta e você será culpado se não cumprir. Se você deixar de fazer se você deixar de fazer as promessas, mas mantém e cumpre o que sai da sua boca, pois te compromete diante de Deus, mediante aquilo que comprometes com a tua boca. Se você deixar, por exemplo, de fazer a promessa, não serás culpado, mas mantém e cumpre o que sai da sua boca, pois te compromete diante de Deus, mediante aquilo que comprometeste com sua boca. Então, saiu aqui da boca, promessa para Deus, cumpra. Se você não prometeu nada, você não é obrigado a cumprir, mas se você prometeu, você tem que cumprir. Se nós somos imagem e semelhança do Criador, qualquer coisa que eu prometo para uma outra pessoa, eu posso entender que eu estou prometendo para Deus, porque a criatura é de Deus. Então, tudo que a gente promete, a gente deve cumprir. Se não tem certeza, não prometa. É importante entender que quando a gente promete algo, e se a gente ir atrás, se a gente tiver persistência, mesmo que aquilo é difícil, a gente vai conseguir. Se a gente tiver resiliência, se a gente tiver a resistência de conseguir, de lutar, a gente vai conseguir, né? Se for forte e corajoso, não tenhas medo, não te atemorize diante delas, das dificuldades, porque Deus caminha contigo, Ele não deixarás, nem te abandonarás.
É muito importante a gente seguir os mandamentos de Deus. A gente falou do resumo aí de Deuteronômios, né, que está no Antigo Testamento, mostra o amor que Deus tem por nós, mostra que Deus, né, nos fez a imagem e semelhança dele, então ele nos ama, mas nós temos que seguir os seus mandamentos. Temos que entender que ao nosso redor existem forças malignas aí que querem nos levar à tentação. Um monte de tentação que existe. Então nós devemos seguir o caminho de Deus, nós devemos seguir o mandamento de Deus. A porta é mais estreita, mas o retorno é o contato com Deus. O retorno é sempre melhor pelo caminho mais estreito, pelo caminho que nos leva a Deus, o seguimento dos seus mandamentos, dos seus ensinamentos. É muito importante isso aí, ok? Forte abraço.